Muito bem, amigos, sextou, né? Sexta-feira, vamos lá com mais uma edição do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões aqui pelo YouTube, né? Com esse humilde jornalista que vos fala, Ed Moreno. E você pode participar do canal Fatos, Informações e Opiniões clicando, né, no joinha, dando o seu like, deixando sempre o seu like. Você pode também comentar, né, nos nossos vídeos. Você pode principalmente se inscrever, né? Muito importante a sua inscrição aí. É só você estar logado aí com o e-mail do Google, com o Gmail, e entrar, né, no link dos grupos do WhatsApp, onde são distribuídos aí o link. E você vai lá, né, deixa o seu like e se inscreve, né? Nesse que é o canal que é a voz da população de Ponta Porã. E claro, né, está desde novembro, final de novembro aqui com o canal. E, né, estamos aí já nesses 6 meses deste ano, e graças a vocês, né, nós estamos tendo aí um grande sucesso, né, com o nosso canal Fatos, Informações e Opiniões. E vamos lá então com as informações. Ontem mais um caso de carro caindo em buraco lá em Sangapuitana, uma coisa complicada que vem acontecendo ali. Muita gente até falou, foi barbeiragem, né? Tá, beleza, mas aquela área onde o carro, por mais que seja barbeiragem, aquela área onde o carro caiu ali é uma área de segurança, né? Para qualquer eventualidade, né, de você sair da pista, aquilo ali, aquela valeta ali não podia existir ali, né? Então tem um valetão lá, que provavelmente um tatu gigante passou por lá e abriu aquela valeta lá, né? Onde caiu o carro. E a situação lá em Sangapuitã continua a mesma coisa, né? Em relação daquele último incidente que aconteceu dias atrás, né? Uns 15 dias aí. E não muda nada por enquanto, né? Nós não vimos nenhuma mudança por lá. E a situação está caótica, é desse jeito que está e é daí para pior, né? Vamos esperar que, né, o município, a atual administração, consiga, né, finalmente olhar lá para Sangapuitã, né, para aquela obra interminável, que já tem aniversário de 1 ano ali, né? E que é uma obra que só está causando transtorno, não termina nunca, né? Obras, eu sempre falo e repito que às vezes a pessoa, a comunidade, os moradores, né, precisam ter paciência, que vai causar transtorno, sim, causa. Só que a obra ela tem que ser rápida, né? Ela não pode ser de longa duração como está acontecendo lá, porque aí só gera transtorno. Então, desde que a obra começou lá em Sangapuitã, só transtorno, só gerou transtorno, nada de benefício nenhum, né? Então, não dá para deixar a população sofrendo assim por tanto tempo. E falando da política aqui no Mato Grosso do Sul, esses dias eu falava dos candidatos, os pré-candidatos, que são 12 até agora, né? Que nós falamos aqui, né? E entrou em contato através do nosso canal aí, né, nos comentários, o Sandro Zambuja, lá de Aquidauana, né? Ele também disse que vai pleitear, né, uma das vagas de candidato ao Senado pelo Mato Grosso do Sul, né? Outro que deve também ser candidato, e aí já passa daqueles 12 que eu disse para 14, né? É o Marcos Polon, hoje deputado federal pelo PL. Há uma possibilidade de mudança aí, né? Pelo menos há uma ventilação aí, porque o Reinaldo Zambuja, vindo para o PL, ele saindo do PSDB, indo para o PL, ele não quer 2 candidatos dentro do PL, né, ao Senado. E aí o Marcos Polon, que tem esse projeto de candidatura ao Senado, pode mudar de partido. O deputado federal Marcos Polon, atualmente no PL, e o ex-deputado estadual Capitão Contar, do PRTB, poderão concorrer ao Senado Federal e até o governo do estado na próxima eleição. A dupla foi excluída na dobradinha de Reinaldo Zambuja com Jair Bolsonaro para a eleição do próximo ano, mas não será por falta de partido que deixará de concorrer em uma chapa majoritária. Lembrando que essa é uma matéria do Investiga MS de Campo Grande, né? O Partido Novo fez o convite para Marcos Polon e para o Capitão Contar se filiarem ao partido, onde poderão concorrer ao Senado ou ao governo do estado. O presidente estadual do Novo, Guto Scarpante, explica que conversou com o Contar e abriu as portas do partido para que ele se filie e dispute cargos na majoritária. Segundo o Scarpante, né, aqui no Novo, abre aspas para o Scarpante, aqui no Novo, ele, Contar, conseguiria garantir essa vaga sim, com certeza, até porque aqui a gente tem um processo de seleção diferente dos outros partidos. A gente vai muito pelo alinhamento e potencial do candidato, não por conchavos políticos e caciques partidários.
acontecem no Novo. Aqui a gente tem mais liberdade para fazer nossas escolhas do que nos outros partidos. Depende mais dele do que da direção. E da parte da direção, ele seria nosso candidato com certeza, segundo declarou o presidente, né, regional do Partido Novo. O presidente do Novo também conversou com Marcos Polon e sinalizou possibilidade de filiação e disputa de vaga no partido. Também um excelente nome, segundo o presidente do partido, né? Um excelente nome, e com certeza teria uma vaga garantida para o Senado, porque segue as mesmas características do Contar e depende mais dele do que do Novo. A situação dos dois é igual. Conversamos e deixamos a porta aberta para os dois e depende deles fazendo escolhas de virem ou não, detalhou o presidente Scarpante. O Contar já deixou claro que pretende disputar a vaga para o Senado. Ele chegou a conversar com o Bolsonaro para pedir apoio, mas não recebeu garantias de que será o candidato do grupo. Depois tentou ir para o PP, né, para concorrer lá pelo PP, mas não assegurou. O PP também não assegurou que ele será o candidato do partido. Polon já declarou que pode concorrer a cargo majoritário, mas pontuou que seguiria a missão dada por Jair Bolsonaro. Então, se ele seguir, né, provavelmente ele não vai ser candidato ao Senado e deve lutar aí pela reeleição aí, né, na Câmara dos Deputados, né, continuar como deputado federal. E as alianças, as costuras, né, começam a ser feitas já pensando na eleição do ano que vem, e uma eleição que talvez seja mais importante que a de presidente, né? Claro que a de presidente é a principal, mas a eleição do Senado, ela vai ditar o rumo do país nos próximos anos, né? Há uma situação de incômoda, né, do judiciário atropelando o parlamento, e os atuais parlamentares, os de oposição não estão conseguindo reunir forças para confrontar o STF, e os demais, né, estão agachados, né, para não falar outra palavra, usar outro termo, estão parados, né, estão ajoelhados diante do crescente, né, da crescente invasão do judiciário no parlamento. O judiciário está legislando, né, invadindo competência do legislativo. E pior é que os nossos parlamentares, legisladores, não estão conseguindo fazer frente hoje ao judiciário, né, falando especificamente do STF. Vamos falar do nosso parceiro comercial, a Coop Home Office, né, que está conosco aí desde o dia 7 de abril, né, e que nos ajuda bastante aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. E vem aí com um projeto arrojado, moderno, né? Um novo conceito de morar e empreender em Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. A Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a sua família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. A Coop, incorporadora e construtora, está construindo aquele prédio já em fase de conclusão ali na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. Um prédio bonito, né, que está sendo construído ali na Deputado Aral Moreira. E para quem quer conhecer mais, é só entrar pelo mercado, no supermercado Bom Gosto, pela Deputada Aral Moreira, que você, no primeiro, né, ali no térreo, já vai ver, né, a maquete da Coop Home Office, e ali estará a nossa equipe pronta para te atender da melhor forma possível. A nossa equipe, né, do plantão de vendas ali da Coop Home Office, lá no supermercado Bom Gosto, né, vai te atender e vai te mostrar o projeto, vai te mostrar a planta do projeto da Coop Home Office, né, vai te mostrar e vai te deixar a par dos planos, né,
que a Copy Home Office tem para você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Copy Home Office que vem para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Seguindo com as informações, o Lula vai ao STF contra a derrubada do IOF. Ninguém esperava outra coisa, né? Vai chamar socorro, né? Vai chamar o irmão mais velho. O petista encarregou o advogado-geral da União, Jorge Messias, de montar estratégia jurídica para a disputa do tema na corte. Dúvidas que o STF vai sair a favor do Lula, não? O presidente Lula decidiu hoje acionar o Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras, o IOF. A decisão aconteceu depois de uma extensa conversa entre o petista e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Os dois viajaram juntos de São Paulo para Brasília na noite de ontem e continuaram a reunião no Palácio de Alvorada. O presidente teria delegado a Messias a responsabilidade de definir a estratégia jurídica para a disputa no STF e o debate terá como foco a usurpação de competências do Poder Executivo pelo Legislativo, segundo a apuração do jornal O Globo, né? O governo é unânime quanto à intenção de declarar a inconstitucionalidade da derrubada do decreto pelo Congresso Nacional sob o argumento de que o Legislativo teria rompido a separação de poderes, né? Quem não tem competência jurídica, não tem competência para definir a questão, né? O STF nesse caso aí, né? Dessa derrubada da IOF. É bem ao contrário do que estão defendendo. E auxiliares do presidente Lula teriam dito ao jornal O Globo que o petista está muito decepcionado com a postura do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Ele pautou o tema sem avisar o governo e ajudou a derrubar a medida presidencial. A Advocacia Geral da União, a AGU, confirmou a judicialização desse tema, né? E distribuiu uma nota aí para a imprensa. E na última quinta-feira, né, ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia dito que vai levar o caso ao STF e que isso era uma possibilidade. O PSOL, partido da base governista, se adiantou e afirmou nesta sexta-feira que vai recorrer à Suprema Corte contra a decisão do Congresso. Ministros do núcleo duro do governo, como Rui Costa, da Casa Civil, e a secretária de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também defendem a disputa judicial do tema, né? Vão pedir socorro para o STF. E o STF provavelmente vai sair a favor do Lula, que sofreu mais uma derrota, né? E acho que a partir de agora não ganha mais nenhuma, né? Seguindo com as informações, o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele finalmente se manifestou sobre a anunciada investigação que o partido político Chega de Portugal anunciou que irá fazer contra ele. O deputado André Ventura, líder do Chega, atualmente um dos partidos com maior representatividade em Portugal, anunciou recentemente que vai proceder uma investigação sobre influência, patrimônio e rede de interesses do ministro Gilmar Mendes em Portugal. E André Ventura alega que já recebeu milhares de denúncias e que a investigação será feita por conta própria do Chega. A publicação, né, do parlamentar português no Justiça foi a seguinte: depois de milhares de denúncias recebidas, o Chega vai fazer uma investigação própria à influência, patrimônio e rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. Todos sabemos que o governo Lula e seus amigos tiveram e ainda têm em Portugal um lote grande de amigos que lhes aparam os golpes, mesmo tendo em conta a ditadura em que o Brasil está a tornar. Esse tempo, no que depender do Chega, vai acabar. A declaração de André Ventura foi dada no contexto do evento que o ministro promove todos os anos e que ganhou o apelido de Gilmar Palusa, por reunir na capital portuguesa a nata dos três poderes do empresariado e do empresariado brasileiro, né? O ministro reagiu com ironia e disse ter recebido informações de que as insinuações foram estimuladas pelo deputado Eduardo Bolsonaro do PL e que recebe com um sorriso. Vamos ver se vai ser com um sorriso o final dela, né? Abre aspas para o Gilmar Mendes, ministro do STF: recebo com extremo bom humor essa ameaça. Passamos por vários momentos em 13 anos do fórum. Já disseram que era o fórum do impeachment da Dilma, porque tinham pessoas simpatizantes do impeachment. Um professor fez uma manifestação lá na porta, agora vem esse episódio, segundo disse o Gilmar Mendes. Só que agora é diferente, né? É bem diferente, né? Não é um povo maluco que está lá fazendo protesto. Nenhum não, né? É o Chega.
o principal partido de direita de Portugal, que está dizendo, as farras do ministro Gilmar Mendes aqui em Portugal vai acabar. E o Google se manifestou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, de ontem. O STF aprovou, né, a nova declaração do Marco Civil da Internet, que obriga as plataformas digitais a remover o conteúdo ilegal, conteúdos legais, né, publicados, ou que eles consideram ilegais, publicados por usuários nas redes sociais. Por 8 votos a favor e 3 contra, o STF reconheceu a inconstitucionalidade. Não é que reconheceu, ela disse, ela colocou, ela impôs, né, que o artigo 19 do Marco Civil, que blindava as plataformas de responsabilidade, é inconstitucional, né? Como eu disse, né, o artigo 19 do Marco Civil blinda ou blindava as plataformas de responsabilidades, né, por crimes praticados por usuários e exigia ordens judiciais para remover cada post considerado ilícito, ofensivo, extremista ou excessivamente violento. Após 8 anos de tramitação na corte, o último a votar foi o ministro Cássio Nunes Marques, que se posicionou contrário à interpretação da maioria de quinta-feira. O Google manifestou preocupação com as mudanças e que, segundo nota divulgada após a sessão, podem impactar a liberdade de expressão e a economia digital. Embora o STF tenha estabelecido a responsabilização das redes sociais em relação aos posts que eles consideram ilícitos, ficou mantida a necessidade de decisão da Justiça quando se tratar de crime contra a honra. Este ponto foi previsto no voto do ministro Luiz Roberto Barroso. A decisão do STF tem repercussão geral e isso implica que ela será aplicada para outros casos similares que venham a ser deliberados pelo Judiciário brasileiro. E tentam, né, censurar as redes sociais. E o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, absolveu o jornalista Alan dos Santos da condenação por calúnia contra a cineasta Stella Renner. A decisão do ministro Antônio Saldanha reconsidera uma sentença de julho de 2022 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o TJRS. Alan havia sido condenado pela Justiça Gaúcha a 1 ano e 7 meses de prisão. Em setembro de 2017, o jornalista publicou um vídeo no canal Terça Livre relacionando a cineasta Stella Renner ao uso de maconha por jovens. Na ocasião, Santos fazia comentários sobre a exposição Queer Museu, que abordava questões de gênero e gerou controvérsias por não contar com classificação indicativa, né, que restringisse o acesso das obras a menores de idade. Alan afirmou que Stella estava destruindo a vida das nossas criancinhas e insinuou que o Instituto Alana, que já produziu filmes de Renner, obtinha vantagens por meio de isenções fiscais. O ministro pontuou o seguinte: penso que os fatos narrados não permitem a conclusão de que as palavras proferidas pelo recorrente, Alan dos Santos, subsomem-se aos crimes de calúnia ou difamação. Para Saldanha, a sentença do TJRS não aferiu com precisão necessária requisitos que configuram o delito de calúnia, como a existência de fato específico e determinado. Surpreendente, né, essa decisão do STJ, que absolve Alan dos Santos, né? E essa é uma vitória significativa, né? É um dos inimigos do Alexandre de Moraes, de quem, né, o Alexandre de Moraes considera inimigos, né? Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Oswaldo Eustáquio, Jair Bolsonaro nunca consideraram eles, o ministro, inimigos. Quem considera que eles são inimigos é o próprio ministro, né? Então é ele que vê inimigo em todos os cantos, em todos os lados, né? Vamos falar agora da Solo Forte, né? A Solo Forte, aliás, lá na Fazenda Rincão Borevi, vai ter mais um dia de campo, né? Nós teremos mais um dia de campo, realizado amanhã, a partir das 9 horas, lá na Fazenda Rincão Borevi, com a Área Tecnológica Agroamazônia, né? Que vai estar ao lado da Fazenda Rincão Borevi, fazendo esse dia de campo, né? E que conta com a participação aí dos produtores, né? Que vai conhecer aí o portfólio completo, né, da Agroamazônia e vai ver, né, o que pode ser proporcionado às lavouras, né? E a Solo Forte é uma empresa de planejamento, consultoria e agricultura de precisão com foco em manejo para a alta produtividade das lavouras, composta por profissionais experientes e que tem aí uma ampla experiência em pesquisas, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A equipe da Solo Forte
trabalha em colaboração estreita com produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e conseguir assim excelentes resultados juntos, né? Trabalhando juntos. A equipe ou as equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. É implementado pelos profissionais da Solo Forte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e que diminuem os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. É utilizado também pela Solo Forte tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras, o que garante colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. A Solo Forte trabalhando firme aqui em Ponta Porã, nos municípios da região e também aqui nos municípios da região de fronteira no lado paraguaio, né? Seguindo com as informações, vamos falar de que o Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, o presidente de honra do PL, ele esteve em contato com a imprensa na semana e todo mundo pergunta da situação do STF, né? E o ex-presidente é réu em um processo do Supremo Tribunal Federal que o acusa de uma suposta tentativa de golpe, né? Um golpe fictício que eles tentam fazer com que o presidente seja preso por esse golpe que não existiu, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de eventos políticos em Belo Horizonte e ontem, né, durante a sua visita ao diretório do PL no estado, o ex-presidente comentou os processos judiciais que enfrenta. Teremos um julgamento político pela frente, segundo disse Bolsonaro. Acredito em Deus, o que vier a acontecer, nós suportaremos, foi o que ele disse. Bolsonaro é réu em um processo do Supremo Tribunal Federal que o acusa de uma suposta tentativa de golpe. O ex-presidente mencionou as investigações e os processos aos quais foi submetido e disse: fizeram de tudo na minha vida, reviraram tudo. Ele citou o caso do suposto desvio de joias, a multa ambiental por ter incomodado uma jubarte e outras situações que o envolveram. Parece piada, né? Mas aconteceu tudo isso aí. Bolsonaro também lembrou ter sido acusado durante 5 anos de ser o mentor do assassinato da vereadora Marielle Franco. Também aconteceu e a imprensa foi para cima, né? Alguns acusando diretamente. Foi acusado por 5 anos de ser o mentor da morte de Marielle Franco. Foram atrás de mim até na questão da baleia, na questão dos presentes, vacinas e imóveis comprados no Vale do Ribeira, região mais pobre do estado de São Paulo. Agora essa falsa tentativa de golpe, onde ninguém consegue comprovar nada disso, né? Mas o STF quer manter. O ex-presidente agradeceu as doações que recebeu, que somaram 17 milhões via Pix. Ele ressaltou que sem essas contribuições não teria conseguido montar uma boa defesa nos processos. Ou seja, o povo brasileiro ajudando o Bolsonaro a se defender, né, dessas acusações bizarras, né, estapafúrdias. Se não fosse isso, segundo Bolsonaro, não conseguiria ter uma boa defesa nestes processos. Bolsonaro também convidou os presentes para o ato que ocorrerá na Avenida Paulista no próximo domingo, dia 29. Embora esteja inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente segue se posicionando como uma figura central da direita. Apesar de enfrentar problemas estomacais e soluço persistente, o ex-presidente optou por manter sua viagem a Minas Gerais e confirmou sua presença no evento evangélico de domingo. Falando agora dos Estados Unidos, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos impôs hoje uma derrota histórica ao ativismo judicial contra Donald Trump, ao decidir por 6 votos a 3 que juízes federais não podem mais emitir indiscriminadamente liminares com efeito nacional. A decisão representa uma mudança estrutural na atuação do judiciário americano e reforça a autoridade do executivo na condução de políticas nacionais, especialmente em temas como imigração. A juíza Amy Coney Barrett afirmou que liminares universais excedem a autoridade equitativa que o Congresso deu aos tribunais federais e destacou que quando um tribunal conclui que o executivo violou a lei, a resposta não é que o judiciário também a viole. Em tom crítico, a juíza Barrett rebateu a dissidência da juíza Ketanji Brown Jackson ao afirmar que ela deplora um executivo imperial enquanto abraça um judiciário imperial. O caso analisado envolvia uma ordem executiva do presidente Trump que restringia a cidadania por nascimento a filhos de imigrantes em situação irregular, né, de imigrantes ilegais,
ou com vistos temporários. Tribunais distritais haviam bloqueado a medida com liminares válidas para todo o país. A decisão suprema que foi decidida hoje, né, desautoriza esse tipo de bloqueio nacional e determina que decisões judiciais só terão efeito sobre as partes envolvidas, salvo se forem convertidas em ações coletivas. Na prática, o governo Trump poderá implementar a sua política migratória nos estados que não moveram ações contra a medida. A nova jurisprudência limita a interferência dos tribunais nas decisões do executivo, desarmando uma das principais estratégias utilizadas por opositores de Trump durante o seu governo, que é o uso de decisões liminares de juízes federais para paralisar políticas federais. Então está acabando a farra por lá, né? Vamos esperar que por aqui também um dia acabe. E a Santa Casa tem um recado para você, né? Tem um recado para você, muito importante nesse momento, uma campanha aí de ajuda à Santa Casa, né? Todos nós conhecemos alguém que foi atendido, né, pela Santa Casa, ou alguns aí já foram atendidos, né? E sabe da importância da Santa Casa para os municípios de Mato Grosso do Sul. Para Ponta Porã não é diferente. Então, ouça esse recado da Santa Casa. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Munhoz. Galera, eu estou aqui pedindo apoio para a Santa Casa de Campo Grande, que é um hospital filantrópico que atende dezenas de pessoas diariamente de todo o estado, oferecendo cuidado e esperança. Para garantir a continuidade desse serviço essencial, a campanha Juntos pela Vida, que é para arrecadar recursos para a reforma do nosso pronto-socorro. Vamos apoiar essa ação, faça uma doação via Pix para o e-mail juntospelavida@santacasacg.org.br. Unidos nós vamos ajudar a Santa Casa a atender a população com mais conforto e humanização. Eu conto muito com o apoio de vocês, então um beijo, muito obrigado. Então, é só você acessar ali o e-mail juntospelavida@santacasacg.org.br e faça a sua doação, né? Faça a doação o quanto você puder e o quanto o seu coração mandar. E quem está conosco também é a Conveniência Baturité, do nosso amigo Carlinhos Dalzaker. A Conveniência Baturité fica localizada ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à AGESU, e na divisa ali já praticamente com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, né? Você que gosta de uma cervejinha gelada num ambiente familiar como é a Conveniência Baturité, é só chegar por lá. Você vai ser muito bem atendido, né, pelo Carlinhos Dalzaker, pelos seus familiares, né? Você que gosta, né, de tomar um vinho nesse tempo frio aí, propício ao vinho, né? Pode chegar lá que vai ter vinho da melhor qualidade. Uísque também, né? Você que gosta de outra bebida destilada, também tem por lá na Conveniência Baturité. E você que não é chegado à bebida alcoólica, pode tomar ali os sucos que tiverem à disposição, né? E também os refrigerantes das mais variadas marcas. Para a criançada tem doces, tem salgados, enfim, né? Tem muita coisa ali na Conveniência Baturité. E para aquelas pessoas que não gostam de pegar filas de supermercados, né, e buscam uma conveniência sortida, é só chegar lá na Conveniência Baturité, que você vai ser muito bem atendido, rapidão, né, e também você vai encontrar com certeza o que você precisa, porque é uma conveniência muito bem sortida. Vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, né, Futura Soluções Agrícolas, que é representante da Eurofilt aqui para a região, né? A Eurofilt é uma referência em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho e outras soluções para diesel, né? E está presente em mais de 12 países. E aqui em Ponta Porã e para a região, quem é a representante oficial, né? O distribuidor oficial é a Futura Soluções Agrícolas, que trabalha também aí com máquinas e implementos agrícolas, venda de imóveis urbanos e rurais, né, e que está sempre aí trabalhando aliado ao homem do campo, levando soluções para o homem do campo aqui da região de fronteira, da fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. Grande abraço aí à equipe da Futura Soluções Agrícolas. Vamos falar de esporte agora? Vamos aqui, deixa eu ver o que nós temos aqui. Vamos começar antes do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, né?
Vamos falar da Copa dos 40, que vai ter jogos nesse sábado. Lá no campo suplementar do Estádio Aramoreira tem o jogo entre IP Esporte Clube Master e Planalto Master. Jogo marcado para as 14h45. Aliás, todas as séries. 14h45 com 15 minutos de tolerância para a primeira partida. No outro jogo, o Sport Cometa enfrenta o São Pedro. Lá na Copa Fronteira, o Amigos da Fronteira joga contra o SD Sport Boys. E depois a Refrigeração Itamaraty enfrenta o Aliança Aeroporto. No campo do Andreasa, o primeiro jogo será entre a ESCA e LJD Amigos. O Sport DBT, na sequência, enfrenta o Sporting La Luz. No campo do Tereré, o Tereré Esporte Clube joga contra o Boca Master e depois o vencedor vai encarar a Moca Seniors. E lá no campo do Veteranos, apenas uma partida, né? Nós teremos o SV Master jogando contra o Arsenal. Essa é a rodada, a terceira rodada, né, da Copa dos 40 de futebol suíço. E na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, nós tivemos a última rodada sendo disputada ontem, né? Os dois últimos grupos definidos ontem. Nós tivemos o Manchester City vencendo a Juventus por 5-2 e o Al Ain vencendo o Wydad Casablanca por 2-1. Depois nós tivemos o Salzburg sendo derrotado pelo Real Madrid por 3-0 e o Al Hilal venceu o Pachuca por 2-0. Com isso se classificou o Real Madrid em primeiro, o Al Hilal em segundo, o Salzburgo ficou fora com 4 pontos e o Pachuca não pontuou. No outro grupo, o Manchester City foi o líder com 9 pontos, a Juventus ficou na segunda colocação com 6, o Al Ain com 3 e o Wydad Casablanca não pontuou. Vamos saber como é que ficam os próximos confrontos já das oitavas de final, que começa amanhã com o confronto brasileiro entre Palmeiras e Botafogo na Filadélfia, né? O Benfica, o jogo vai ser ao meio-dia. O Palmeiras e o Botafogo se jogam na Filadélfia ao meio-dia. E às 16 horas tem Benfica e Chelsea, né? E aí no domingo nós teremos ao meio-dia o Paris Saint-Germain em Atlanta jogando contra o Inter Miami e o Flamengo em Miami jogando contra o Bayern de Munique às 16 horas. Na segunda-feira, nós teremos duas partidas às 21 horas, né? Ao meio-dia, né? Nós teremos... Perdão. Vamos com calma aqui. Na segunda-feira, nós teremos 2 jogos. Vamos ver quais são os jogos. Às 15 horas, horário do Mato Grosso do Sul, a Internacional joga contra o Fluminense, contra o brasileiro Fluminense. E o Manchester City joga às 21 horas contra o Al Hilal. E aí, na terça-feira, mais 2 jogos, né? E aí encerra as oitavas de final. O Borussia Dortmund joga em Atlanta às 21 horas contra o Monterrey do México. E o Real Madrid, às 15 horas, vai jogar contra a Juventus, né? E aí na terça, então, nós saberemos. Começa amanhã e na terça nós saberemos quem são os times classificados, quais são os times classificados para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. São essas as informações. Tenha um excelente final de semana. Nós estaremos de volta, se houver alguma informação urgente, nós estaremos de volta a qualquer momento. Se não houver nada de urgente, nós estaremos de volta aqui na segunda-feira com mais informações no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, tenham um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.